Eu estou muito alegre, eu estou muito feliz. Não sei quantos têm estado junto conosco aí nessa semana de oração. Iniciamos aí, saímos do culto no domingo, aí entramos segunda, terça, hoje, semana de oração. Tem sido um tempo muito legal, tem sido um tempo muito bacana. E eu quero saber se temos nessa noite alguém que nos visita pela primeira, segunda ou terceira vez. Passou de 3, já é freguês. Cadê os que nos visitam primeira, segunda e terceira? Temos um, pode ficar de pé para a igreja conhecer, pode ficar de pé para a igreja conhecer. Amém. Receba aí os nossos cumprimentos, viu? Mais uma vez aí tem um irmão que está vindo desde segunda, o outro veio ontem, esteve conosco. Temos mais um visitante hoje. E como sempre, eu não posso deixar de falar, viu? Para nós, aqui em Alcântara, é um prazer receber convidado, é um prazer receber você. E nós queremos convidar vocês hoje, vocês que estão chegando aqui hoje. Nós temos ali em cima o espaço Boas-Vindas, e você vai ter a oportunidade de estar ali no espaço Boas-Vindas, junto com o pessoal vai bater um papo, trocar uma ideia com você, viu? É um prazer muito grande ter vocês conosco. Eu quero dar alguns avisos, ser breve nos avisos. Vai estar acontecendo o curso Casados para Sempre. As inscrições estão abertas, você pode buscar informação no final do culto com os irmãos do Ministério Casados para Sempre. Temos alguns aí? Temos. Você pode ficar de pé para a igreja conhecer vocês aí. Olha, para quem ainda não conhece, esses são os irmãos do Ministério Casado para Sempre. No final do culto, você pode procurar eles para buscar informação e saber um pouco mais sobre isso, tá bom? Obrigado, queridos. São 64 encontros de casais. Eu fui alguém que estive no 21º, e já se passou várias edições, né? Mas eu quero dizer para você que vai acontecer um novo encontro de casais, vai ser do dia 21 a 23 de setembro, de sexta a domingo. As inscrições também já estão abertas, com os irmãos do ministério no final do culto. Cadê o pessoal do encontro de casais? Fique de pé para a igreja poder ver você. Aí estão esses irmãos, também são do encontro de casais. Você também pode procurá-los no final do culto, buscar informação, saber quanto é, como faz. Eu vou dizer para você uma coisa. Esse ministério, encontro de casais, ele fez um diferencial na minha vida. E eu creio que vai fazer na vida de vocês também, viu? Obrigado, queridos. Também vai estar acontecendo e as inscrições estão abertas. O Retiro Vida Vitoriosa vai estar acontecendo entre os dias 19 e 23. Tem poucas vagas, as vagas são limitadas. Cadê o pessoal do encontro do Retiro Vida Vitoriosa? Tem alguém aí? Fique de pé para a igreja te conhecer. Aí, ó. Esse pessoal também estão aí no Retiro Vida Vitoriosa, são trabalhadores da área. Você pode procurar esses irmãos, que eles vão dar qualquer informações que vocês queiram a respeito dessa edição do Retiro Vida Vitoriosa. Obrigado, queridos. Também quero fazer menção aos aniversariantes de maio e de junho. Cadê os aniversariantes de maio e de junho? Cadê você que fez aniversário em maio e junho? Sai do seu lugar rapidinho e vem aqui para a gente orar por você. Rapidinho aí, ó, já chegou um, veio rápido. Pode setembro? Ainda não, mas pastor Renato, vem aqui, vem. Já que você perguntou, vem orar pelos aniversariantes, vem. Gente, quanta gente bonita. Quanta gente bonita. O pessoal de maio é tão bonito quanto o de junho. Gente, que legal, quanta gente bonita aqui, ó. Hoje eu estou animado, hoje eu estou animado. Quanta gente bonita. Gente, eu quero convidar você a ficar de pé. Fica de pé. Vamos orar junto com o pastor Renato. O pastor Adilson vem correndo para pegar a bênção. Vem correndo para pegar a bênção. Ele fez aniversário em maio também, ó. Tá chegando o pessoal de maio aí, ó. De junho? Tá. Tá vendo? Pessoal de junho também tá aí. Aniversário de casamento aí. Isso, ó, aniversariante de casamento também pode vir, hein? Aniversariante de casamento vem correndo também. Amém, glória a Deus. O pastor também está fazendo aniversário, vai ficar aqui?
Amém. Glória a Deus. Estende tua mão para cá, igreja. E vamos abençoar a vida dos irmãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças. Te agradecemos, ó Deus, por todos esses irmãos que estão aqui na frente. Ó Deus, que estão completando mais um ano de vida, Senhor, nesse mês, Pai. No mês de junho, no mês de maio. Te agradecemos, ó Deus, por cada um, Senhor. Que a tua presença, ó Deus, seja algo constante em sua vida. Não somente, Pai, na data do seu aniversário, mas dia após dia, ó Deus. Que teus filhos, por onde quer que andares, resplandeça a tua face, possam fazer a diferença, ó Deus, que a tua presença seja o seu presente, ó Deus, para cada um deles. Nós abençoamos, ó Deus, os aniversariantes, Pai, aqueles que também estão fazendo aniversários de casamento, ó Deus, contempla o casamento dos meus irmãos, que cada um, ó Deus, se preocupe com a felicidade do seu cônjuge, ó Deus. Nós te louvamos, bendizemos o teu nome por essas famílias aqui representadas e te agradecemos, ó Deus, e que eles permaneçam assim, sempre firmes e constantes na tua presença. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, e todo aquele que crê, diga: amém. Parabéns para você, nessa data querida. Ó, depois você pode abraçar esses irmãos aí, dar um beijo em cada um. Abraça eles aí, dá um beijo, um abraço bem apertado. Bem, queridos, nós temos aprendido e temos recebido de Deus palavras poderosas. E como nós falamos, como eu comentei aqui antes, nós estamos aí desde segunda-feira no período da semana de oração. E Deus tem ministrado no nosso coração, tem falado de forma muito gostosa. Deus tem falado ao nosso coração de maneira assim tem sido muito gostoso o tempo que temos estado aqui. E na segunda-feira nós falamos sobre o poder do Espírito Santo e que ainda nessa semana o Espírito Santo se manifestaria de maneira poderosa no meio da família, no meio da igreja. Nós veríamos, de alguma forma, Deus agindo no meio da igreja e que a palavra de vitória, ela já havia sido liberada a cada um de nós. E essa palavra de vitória chama-se Jesus. O nome de Jesus, ele é poderoso. E através do nome de Jesus, nós temos vitória sobre as mais diversas dificuldades e áreas que têm se manifestado na nossa vida. O que a gente precisa aprender a fazer é buscar ao Senhor, é acreditar que Jesus é poderoso para mudar as circunstâncias. E nós comentamos que para as pessoas olhar para a sua vida e qual era o tamanho do seu gigante, qual era o problema, crer que Deus era maior. E nós estivemos aqui ontem também, e foi um tempo muito gostoso, onde o Espírito Santo ministrou no nosso coração. Tivemos um tempo em que ficamos assim, na presença do Espírito Santo gerando carinho, gratidão, graça, bondade no nosso coração. Foi um tempo muito legal. E hoje, queridos, eu não quero fazer diferente, porque, como eu tenho dito, quarta-feira também é culto de oração. E eu até incentivei na semana passada, quem fosse vir ao culto, que trouxesse o seu pedido de oração, que trouxesse o seu motivo de oração escrito em um papel, para que nós hoje pudéssemos estar orando de forma específica pelos pedidos de oração. E eu estava em casa hoje e eu me lembrei que no dia 11 de maio, nós estivemos aqui em um culto de oração. E aí, no dia 11 de maio, eu incentivei os irmãos a escreverem os seus pedidos de oração. Eu falei isso porque tem a data aqui. A escrever os seus pedidos de oração, colocar na Bíblia. E orar todos os dias, todas as vezes que fosse orar, que pegasse a Bíblia, pegasse o pedido e apresentasse: Deus, aqui está o meu pedido de oração. E enquanto Deus não responder,
esse pedido não vai sair da tua Bíblia, não iria sair da tua Bíblia e você ia continuar orando. E eu hoje aí peguei o pedido e fui olhar, né? Falei assim, poxa, vou ver aqui o que eu pedi, se Deus me respondeu alguma dessas coisas. Eu posso dizer para vocês, queridos, que eu ainda não vi uma resposta concreta, mas eu creio que eu verei esses pedidos de orações respondidos. Por isso, ele está aqui dentro da minha Bíblia. Eu perguntei, minha esposa, você está com pedido? Ela, poxa, nesse dia eu não estive no culto. Aí eu falei, não, mas está aqui na minha Bíblia. Eu fui lá, procurei, estava lá o pedido dentro da minha Bíblia. E está aqui, registrado. Ontem eu pedi também que algumas pessoas trouxessem o pedido escrito. Você trouxe? Algumas pessoas trouxeram. Eu pedi está com os obreiros? Os obreiros vão entregar a você. Os que estão já com o pedido de oração escrito, não precisam pegar para escrever. Mas aqueles que não estão, os obreiros eles estão com um papel em branco e estão com uma tarjeta com o nome de um bairro. E ele vai entregar, obreiros, pode entregar, por favor? Eles vão entregar para vocês, porque a gente vai estar escrevendo o pedido de oração hoje e vamos estar orando por esse pedido de oração. E também você vai ficar com a responsabilidade de orar por esse bairro que vai cair nas suas mãos. Vai chegar na sua mão um bairro e você vai ter responsabilidade de orar por esse bairro. Todas as vezes que você estiver em casa, clamar a Deus. E aí nós vamos ver o nosso bairro ser atendido pelas orações, ser, guardados pelo poder de Deus através das nossas orações diárias, tá bom? Então, eu incentivo você para orar. Eu quero convidar você, enquanto os obreiros liberam aí, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, nós vamos falar do versículo 8. Ontem nós falamos que, em todas as cartas que Jesus trouxe a revelação para João, para que ele estivesse falando para as igrejas lá na Ásia, no final de todas as cartas ele repetia uma mesma palavra. Ele sempre falava ao vencedor. E aí ontem nós liberamos uma palavra declarando e profetizando: somos vencedores. Nós somos vencedores. Nós estamos caminhando para um dia e um momento onde vamos estar definitivamente, eternamente com Deus. E naquele dia será selado essa nossa vitória. Mas hoje nós já caminhamos como vencedores, porque aqui estamos. Estamos de pé, estamos firmes, então estamos vencendo, né? Então eu quero falar com você hoje, Apocalipse, capítulo 5, no versículo 8, diz assim: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são o quê? Então, os 4 seres viventes, os 24 anciões, tinham em suas mãos harpas e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E o que eu quero falar com você nessa noite, queridos, é que a tua oração, ela é preciosa. A oração que você faz, ela tem valor. Não pense você no teu coração que você está simplesmente falando sozinho, ou jogando o tempo fora, ou simplesmente fazendo algo porque alguém disse, te ensinou, faça desse jeito. Não, creia nisso. A tua oração é preciosa, porque a revelação que João teve, o próprio Jesus mostrou para ele as coisas que deveriam acontecer. E João tem a revelação do trono de Deus. E ele vê na revelação do trono de Deus, Jesus, o único que foi achado digno de tomar o livro e desatar-lhe os selos. E o texto nos diz que quando ele fez isso, houve adoração no céu, houve prostração no céu, houve louvor, porque as harpas eram para a adoração. As harpas falam de música.
Então a gente percebe aqui que adoração e oração caminham juntas. Adoração e oração não tem como separar. Faz parte da nossa vida diária. Faz parte da nossa essência. Não tem como você adorar a alguém que é tão cheio, não adorar a alguém que é tão cheio de majestade, a alguém que detém todo o poder, a alguém que não teve como expressar algo na terra, não se encontrou algo na terra que pudesse se comparar a esse alguém. Então, o que se expressa no capítulo 5 de Apocalipse é que viu-se uma luz muito forte, de várias cores, não tinha como descrever, então ele relatou como algo sobrenatural. Você serve a um Deus que é sobrenatural, a um Deus que é excelente, a um Deus que é poderoso, não tem como você não se prostrar e adorá-lo. E não tem como você não se prostrar e adorá-lo, e você não saber e não dizer para ele: Senhor, eu estou aqui. E ao dizer eu estou aqui, você diz para ele quem você é, você diz para ele como você está, você diz para ele qual é a sua expectativa. E o texto nos diz que nas taças que estavam na mão desses seres, eram as orações dos santos. Então a tua oração, queridos, ela é preciosa, a tua oração tem valor. Lá no capítulo 8 de Apocalipse, no versículo 3, vamos dar uma olhada. Diz assim: e veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. O que havia diante do trono? As orações dos santos. Queridos, as nossas orações, elas têm um destino. Eu tenho dito e tenho falado aqui nesse lugar, as nossas orações simplesmente não se vão e vagueiam, não, elas têm um destino, elas vão para diante de Deus. As nossas orações, a Bíblia tem vários versículos que nos orienta, que nos ordena a orar. E você pode se apropriar da palavra, porque se a Bíblia está registrado versículos que nos levam e que nos ordenam a orar, então eu preciso atender a esta ordenação e saber que eu não estou fazendo algo porque simplesmente alguém me contou: olha, você tem que orar, porque orar e falar com Deus. Não, eu olhei para o texto e falei: peraí, Deus está dizendo para mim orar, então se Deus está falando para orar, então eu vou orar, porque Deus está me ouvindo. E aí o texto nos diz, pode voltar para aquela primeira, para a segunda tela? Volta para a tela, por favor, filho. Pode passar. Pode passar. Isso. Eu coloquei aqui, olha, 1 Crônicas 16:11, diz assim: buscai o Senhor e o seu poder, buscai a sua face continuamente. Abra sua Bíblia em Oséias 14. De vez em quando esses profetas pequenos somem, hein? Quem encontrou? Diga amém. Já encontrou aí? Oséias 14, versículo 1 e 2, diz assim: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído.
tende convosco palavras de arrependimento, e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Dize ao Senhor, Ele está chamando Israel a falar com Deus, a se arrepender, a se converter, a expressar diante de Deus aquilo que eles precisam como mudança para as suas vidas. Mateus 26, 41 diz assim, Jesus falou para os seus discípulos, quando chamou os dois para orar, ele falou, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha o que ele diz, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso quer dizer, queridos, que nós não temos poder em nós mesmos para resistir às tentações. Por isso nós precisamos vigiar e orar. Estar atento às coisas que estão à nossa volta. Estar atento às investidas do diabo. Estar atento às circunstâncias malignas. E ao estar atento e observar, estar diante de Deus em oração, colocando a nossa vida no altar. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Somos de Deus, sim. Mas se não estivermos em Deus e diante deles, fraquejamos. Porque foi isso que ele diz. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. E nesse momento, Jesus estava saindo para orar. Foi nesse momento que os discípulos estavam dormindo. Porque o que Jesus iria passar seria algo tão difícil, que se esses homens não estivessem atentos, eles iriam desistir de caminhar com Jesus. Eles precisavam estar atentos, porque as circunstâncias eram tão pesadas, que eles poderiam se afastar. Lucas 18, versículo 1 diz, Jesus lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Vamos ler Lucas 21, 36? Lucas 21, 36 diz assim, vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Iria acontecer situações adversas, que tinham que acontecer. E eles precisavam estar orando e vigiando, para que eles não desanimassem, para que eles não parassem, para que eles não ficassem no meio do caminho. É isso que ele está dizendo. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possam escapar dessas coisas. Queridos, se eu e você hoje não estivermos vigilantes e orando, com certeza seremos pegos no contrapé. Eu estava conversando com uma jovem um dia desse, e eu perguntei para ela assim, como foi para você o período da sua faculdade? Como foi entrar na faculdade e permanecer lá como cristã, vivendo o evangelho? Ela falou assim, olha, pastor, não foi muito difícil não. Eu até que consegui passar, mas pastor, eu cometi um erro. E aí ela se expôs, ela falou, olha, o erro que eu cometi foi esse. E aí ela falou o erro que ela cometeu. Mas é uma menina, é uma jovem frequente, é uma jovem ativa, é uma jovem envolvida no Evangelho, é uma jovem comprometida com a palavra de Deus, por isso permaneceu firme. Porque quantos não são os jovens que quando entram na faculdade, se escondem? Não, queridos, eu não quero dizer aqui que não amam a Deus,
mas se escondem com medo ou preocupados por não se adequar ou não estar dentro da característica daqueles que estão junto com eles. Viveu uma vida cristã tão protegida pelos seus pais, que agora não consegue se defender no meio da sociedade. E aí vai um alerta para os pais: pais, seus filhos precisam desenvolver as suas próprias defesas. Um alto índice de proteção é perigoso. Você precisa confiar no teu filho. Acreditar que a educação e a orientação que você deu, elas são capazes de sustentá-lo onde eles estiverem. Você confia e, ao mesmo tempo, você está no joelho, orando para Deus sustentá-los. Você confia, mas está protegendo eles em oração. Você confia, mas está ao lado, orientando, conversando, caminhando junto. Eu tenho profetizado para a nossa juventude. Eu profetizo que a nossa juventude será uma juventude que será um diferencial para essa sociedade. Uma juventude que não vai se esconder. Uma juventude que vai botar a cara e vai dizer: olha, eu sou cristão sim. A minha vida pertence ao Senhor. Não, eu não vou fazer isso porque eu tenho um compromisso com Deus. Jovens que não terão vergonha e nem medo do Evangelho. Jovens que cumprirão a palavra de Deus. Eu profetizo isso na autoridade do nome de Jesus. Teremos uma juventude forte. Adolescentes, sabe, comprometidos e capazes de vencer as artimanhas do inimigo. Efésios, capítulo 6, versículo 18, diz: orai em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Orai em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Então é possível você estar no shopping e ao mesmo tempo estar orando no Espírito. É possível você estar no seu trabalho e estar orando em Espírito. É possível você estar andando pelas ruas orando em Espírito. É possível você estar em qualquer lugar, querido, orando ao Senhor, orando em Espírito. Qualquer coisa, olha o que ele continua. João 16, 24, diz assim, Efésios 16, 18, a segunda parte diz: vigiai nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. É nossa responsabilidade orarmos uns pelos outros. Por isso que, incansavelmente, eu tenho tido o hábito de falar assim: queridos, vamos dar as mãos, faça a dupla de oração, ore pelo seu irmão, abençoe o teu irmão, porque Deus nos chama a isso. Deus nos chama a protegermos um ao outro. E quando você está orando pelo teu irmão, você está protegendo ele. Quando você está abençoando o teu irmão, você está cuidando da vida dele. Você está se importando com a necessidade dele. Você está se importando com a causa do teu irmão. Vigiai nisto com toda a perseverança. Esteja vigiando, orando em espírito. Ninguém precisa saber, queridos. Ninguém precisa ouvir você gritando, sabe? Não. No teu calado, você está ali, ó. Às vezes alguém olha para você e fala: cara, ele é doido. Teve uma irmã que passou por mim na rua ali no Alcântara 1. Se a irmã estiver aí, você me perdoa mais uma vez, tá? A irmã passou por mim ali, eu passei por ela na realidade, lá no Alcântara 1, e ela falou assim: pastor, você passou do meu lado e você não me viu. Sabe por que eu não vi, queridos? Eu estava orando em espírito. Com os olhos abertos, andando na rua, mas com a mente e o coração ligado em Deus. Porque eu sei qual é a minha necessidade. Eu conheço a minha necessidade. Eu sei o que eu preciso. Por isso eu preciso andar escondido no Senhor, porque eu sei a minha necessidade. E nós precisamos aprender a nos proteger, queridos. Andamos por aí, sabemos que estamos em guerra com o mundo espiritual e andamos com o peito aberto. E o diabo fazendo bagunça na nossa vida. Estamos com o peito aberto. Fui no culto ontem
recebia a imposição de mão, recebia a oração, acorda de manhã e sai, anda por qualquer lugar, mas não vigia, não ora em espírito, não está protegido. João 16, versículo 21 diz: até agora nada pedistes em meu nome, pedis e recebeis, para que a vossa alegria seja completa. Queridos, quando Deus responde a nossa oração, vem no nosso íntimo uma alegria tão grande, que essa alegria nos motiva a continuar firmes. Jesus diz: olha, pode me pedir, pode pedir porque você vai receber. Você vai receber porque eu quero que a tua alegria seja completa. Completa. Pode passar? Eu coloquei aqui, veja exemplos de orações respondidas. Você vai ver lá em Moisés, se você quiser anotar, você pode anotar. Você vai ver em Moisés falando Gideão, Ana, Salomão, Elias, Ezequias, Josafá, a igreja primitiva. A igreja primitiva fala lá quando eles estavam orando e o lugar tremeu lá onde eles estavam, e todos que receberam a oração, eles estavam todos juntos em oração. Mas eu quero fazer menção a Ana, eu quero fazer observação à vida de Ana. Porque, queridos, Deus respondeu a oração de todas essas pessoas. Vamos dar uma lida rápida nos versículos para ver como Deus fez? Abre a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 15, versículo 24. Deus respondeu a Moisés. Versículo 24 diz assim: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos, uma ordenança, e ali os provou. Queridos, Deus estava provando o povo. Deus tem as suas formas de tratar comigo e com você. Deus tem o seu jeito de nos apurar. Deus tem o seu jeito de melhorar o meu comportamento, a minha conduta. Deus tem o seu jeito de melhorar o meu caráter. Deus nos prova. Mas Deus não nos prova para nos reprovar. Deus nos prova com a intenção de nos aprovar. E ali, quando o povo murmurou, Moisés orou a Deus, e Deus respondeu à oração, e transformou as águas. E ali Deus fez um pacto, novamente, com aquele povo. Vamos ver Gideão. Josué 6:39. Só você ir mais à frente um pouquinho. Josué 6:39. Desculpa. Josué, Juízes. Tá bom, Espírito Santo, eu vou parar de correr. Olha o que Gideão fala para Deus. Versículo 6. Capítulo 6, versículo 36. Vamos ler o 36. Olha o que ele diz. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra em redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de águas. Versículo 39. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira,
se ainda falar só esta vez, rogo-te que, mais esta vez, faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e a terra ao redor haja orvalho. E disse assim, e o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Gideão falou com Deus, e Deus o respondeu. Deus chamou Gideão para uma batalha. Gideão, por não acreditar nele mesmo, até por causa da situação e do momento que ele estava vivendo, ele fez prova com Deus. Deus, se realmente tu vai livrar Israel por meu intermédio, vamos fazer o seguinte, para mim não ter dúvidas de que realmente é o Senhor que está falando comigo, que chova, mas só molhe a lã. E assim aconteceu. Não satisfeito, ele olha para Deus e fala assim, Deus, não se acenda a tua ira, mas se é o Senhor mesmo, então que chova de novo, e só a lã fique molhada. Está ligado, né? E assim aconteceu, queridos. Orações respondidas. Ana, 1 Samuel 1:27. Vamos lá, 1 Samuel 1:27. São os exemplos de orações respondidas. Primeiro Samuel 1:27 diz assim: vamos ler o 26. E disse ela, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Quem era Ana? Ana, mulher de Eucana, que tinha uma outra mulher, se chamava Penina, e que esta mulher era sua rival, porque Penina tinha filhos, e Ana não tinha filhos. E Ana era uma mulher tribulada, porque você vai ler os primeiros versículos aqui do capítulo 1, e você vai chegar num momento em que diz o texto que Penina ficava provocando Ana, porque ela tinha filhos, e Ana não tinha. Imagina a provocação, você estéril, num tempo onde ser estéril era não ter a bênção de Deus. Num tempo onde o homem poderia ter outras mulheres, e a outra mulher tinha 2 filhos. E além de você ser estéril, viver com esse sentimento, ainda tinha que suportar a provocação da sua rival. Sabe o que Ana fez? Ana se pôs a orar. E a oração dela foi: Deus, se tu me der um filho, eu te devolvo ele no altar para te servir. Porque o que ela queria era ter um filho. E assim aconteceu. E o filho dela fez a diferença na nação. Uma oração respondida, uma oração feita com confiança, uma oração feita com coração, uma oração feita com expectativa, uma oração feita com fé, uma oração acreditando que Deus poderia fazer algo que era impossível para ela mesma como mulher. Ninguém poderia fazer, mas Deus podia. E ela se pôs a orar a Deus. E ela orava com tanta veemência, que o texto nos diz que ela foi tida como uma mulher que estava embriagada. Tamanha a ênfase, tamanho o ímpeto com o qual essa mulher orava. Queridos, Deus nos incita a orar, e a Bíblia está cheia de exemplos que mostram que Deus responde à oração.
Então, crendo nas Escrituras, nós podemos nos dedicar a orar, porque Deus nos chama a orar. E acreditar, porque outros receberam a resposta da oração. Que essa semana de oração seja um diferencial para a tua vida. Que você não venha simplesmente porque os pastores estão chamando, mas que você venha porque você sabe que você vem diante de alguém que pode resolver todas as coisas na sua vida. Alguém que pode mudar a tua história. Alguém que pode mudar a história de alguém que você conhece. Você vem porque você sabe que o maior deleite que um homem pode ter é estar na presença de Deus. Querido, como é gostoso quando a gente entra na presença do Senhor e a gente percebe uma atmosfera onde o Espírito Santo vem e nos envolve. E a gente chora, e a gente se derrama. E aí o Espírito Santo vem e nos consola, o Espírito Santo vem e nos conforta, o Espírito Santo vem e nos anima, o Espírito Santo vem e nos fortalece e nos levanta, nos ergue e a gente muda de atitude, queridos. O melhor lugar para estar é na presença do Senhor. Mas aí vamos estar na presença do Senhor de qualquer jeito? Não. Queridos, hoje eu brinco mais, né? Hoje eu sou mais brincalhão. O pastor Renato falou, está soltinho, né? Eu falei, eu estou soltinho, estou à vontade, estou em casa, estou em família, então estou à vontade. Mas, queridos, eu tenho um hábito que eu, quando entro da porta para dentro, eu falo com todo mundo, mas quando eu sento no banco, eu não converso nem com a minha esposa. Quando eu converso com ela, ela briga comigo. Fica quieto. Ainda faz isso, tá? Você está falando muito. E aí eu fico quieto. Mas, querido, você chegou no lugar para adorar a Deus, para ouvir Deus falando contigo, para ser ministrado. Será que o teu irmão é mais importante que o Espírito Santo? Será que o assunto que o teu irmão está falando contigo é mais importante do que a palavra de Deus que está sendo ministrada? Será que o smartphone é tão poderoso que nem na presença de Deus você consegue ficar? Tem pessoas que entram no culto, queridos, e é Facebook o tempo todo, é WhatsApp o tempo todo. É arriscado ele gritar gol, mas não saber o texto que foi lido. Alguém diz para ele, está 5-0. E ele, oh, glória. Você pensa que ele está dando glória por causa da palavra? Não, é 5-0 por causa do jogo. Queridos, nós precisamos ficar atentos. O melhor lugar para estar é aqui. Na próxima vez, a gente dá seguimento. A gente continua. Tem muita coisa para ser dita. Pode passar? Existem promessas de respostas. Lucas 11:9 diz assim, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pede, porque quem pede, recebe. Porque quem busca, encontra. Quem bate, a porta se abre. João 13:14 diz, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus está falando. João 15:7, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Se permanecerdes em mim, e a minha palavra em vós, pedireis o que quiseres, e será feito. Então, queridos, nós precisamos estar diante de Deus, e a palavra de Deus precisa estar dentro de nós. Não é só diante de Deus vindo para os cultos, a palavra precisa estar inserida num contexto de vida com Deus. Quais são as causas do fracasso na oração? Desobediência a Deus, pecados ocultos. Olha, eu incentivo você, queridos, não importa o erro ou a falha que você cometeu,
chegue diante de Deus e confesse. Davi falou na sua oração: enquanto escondi os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos. Pecado consome, pecado destrói. Pecado oculto, não existe pecado oculto, porque Deus conhece todas as coisas. Nós nos enganamos, e aí morremos, e aí nos afastamos de Deus, e aí nos escondemos. A indiferença com o Evangelho, desprezo pela lei do Senhor, a culpa de sangue, teimosia, instabilidade. E aí tem uma série de versículos, pode passar. Condições para ter êxito na oração, contrição. 1 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Contrição é o segredo. Sinceridade, fé, justiça e obediência a Deus e a sua palavra. Queridos, Deus te abençoe e seja próspero na oração. Eu vou deixar essa transparência, se você quiser anotar os versículos, você vai poder anotar e ler em casa. Eu espero que Deus conceda a oportunidade para a gente pregar essa mensagem novamente, para que nós possamos estar inculcados com aquilo que Deus tem falado acerca de oração. A oração, ela é muito eficaz, a oração muda o nosso estado emocional. A oração muda, queridos, o nosso ânimo, o nosso ímpeto. A oração nos faz fervorosos, a oração nos faz vibrantes, a oração nos faz ficarmos convencidos de que Deus realmente é e faz. Vamos nos colocar de pé. A gente vai estar despedindo você em oração. Aqueles que estão enfermos, eu quero pedir que só fique para a unção com óleo aquele que está realmente enfermo. Ah, verdade, verdade. Antes de nós liberarmos você para você ir embora, eu gostaria de pedir a você que você levantasse na sua mão o seu pedido de oração. O que fazer quando ele vem? O que fazer quando ele vem? Levante suas mãos, seu pedido de oração. Você que está com papel em branco, se você quiser escrever ainda aí, pode escrever, tá? A gente vai orar por você, para você poder ir embora e para a gente orar pelo seu papel de oração. E você que não escreveu o pedido ainda, você pode escrever, a gente vai estar ministrando o cântico e você vai estar escrevendo. Quando acabar de ministrar o cântico, a gente vai orar, vai despedir você em oração. E aí nós vamos orar pelos enfermos com a unção com óleo, tá bom? Eu quero pedir já ao Renato para... Pode vir, Lúcio, pode vir. Pedir a você para pegar aqui, já liberar, botar os pastores aqui na frente para estar orando. Amém? Diáconos, as esposas, diáconos, esposas de pastores, vamos estar todos orando. Por favor, só fique para a oração da unção com óleo os que realmente estão enfermos, tá bom? Porque a unção com óleo é para o enfermo. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer
Senhor, em nossas mãos estão os pedidos de oração. Nós levantamos esses pedidos, Senhor Deus, diante do Senhor, que é aquele que tem o poder para resolver, para trazer à existência nesse mundo físico aquilo que já está liberado para cada um de nós no mundo espiritual. Diante do Senhor nós levantamos o nosso pedido de oração. Ó Deus, cada palavra escrita nesses papéis são as expectativas, Senhor Deus, através da fé e da credibilidade que temos no Senhor e na Tua palavra, de que o Senhor é um Deus que responde à oração, de que o Senhor é alguém que está interessado na nossa felicidade, interessado na nossa satisfação. Tu está interessado em ver o Teu nome ser glorificado através da nossa vida, da nossa atitude, do nosso comportamento. Ó Deus, por isso levantamos diante de Ti o nosso pedido e apresentamos ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus te pedimos que a obra poderosa do Senhor, que foi realizada na cruz do Calvário, o Senhor destruiu todas as obras do diabo. O Senhor o expôs publicamente. O Senhor nos chamou das trevas para a luz. E Tu tens a proposta de nos fazer andar em novidade de vida e viver uma vida que glorifique e exalte o Teu nome. Por isso, Senhor, diante de Ti, colocamos as nossas petições e acreditamos, Deus, na resposta que virá. A Tua resposta virá porque Tu és fiel. E eu posso acreditar, eu posso depositar a minha confiança, eu posso depositar e dar credibilidade ao Senhor, porque Tu se mostra fiel. Em nome de Jesus Cristo, Deus, eu levanto as minhas mãos sobre os meus irmãos. Deus, nós, a liderança que estamos aqui representada através dos diáconos, dos pastores, das esposas, as famílias aqui reunidas, nós levantamos as nossas mãos para a Tua igreja, para a membresia neste lugar, e declaramos, Senhor, na autoridade do nome de Jesus Cristo, que conforme a Tua vontade, na hora exata, o Senhor há de responder, e a alegria dos meus irmãos há de ser completa para a glória do Teu nome. Nós abençoamos a Tua igreja e despedimos a Tua igreja debaixo do Teu poder. Leva os meus irmãos debaixo da Tua graça, leva os meus irmãos na Tua unção, leva os meus irmãos confiadamente, Senhor, caminhando a passos firmes, sem medo, acreditando na Tua segurança, acreditando no Teu poder, e que sejam, Senhor Deus, boca profética, onde quer que eles passarem, onde quer que eles estejam, Senhor, que eles façam a diferença para a glória do Teu nome. Nós abençoamos a Tua igreja e a despedimos na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Também apresentamos a Ti, Senhor, os bairros que estão nas mãos dos meus irmãos. Deus, faça melhor do que a nossa petição, mas leva-nos a orar sem cessar por esses bairros representados. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, querido, rica e abundantemente. Vá em paz em nome de Jesus. Os que vão ficar para unção com óleo podem se preparar no meio do corredor. Nós vamos estar orando.